Convidamos a senhora Fábia Alves de Souza Benitá, coordenadora de Atuário e Benefícios da Previdata, para falar sobre os resultados e expectativas atuariais da Previdata para fechamento de 2015 e para o ano de 2016. Convidamos o senhor Ari Folém como moderador para conduzir esse módulo. Boa tarde. Eu queria começar pedindo desculpas pelo adiantado da hora, mas quem está nos acompanhando, tanto aqui no auditório como nos estados, viu como a discussão de manhã foi rica e era impossível a gente cortar, parar, né? Temos ainda um espaço para debates depois, mas seria impossível. Então, a gente pede desculpas também para quem está nos acompanhando na videoconferência, que a sala estava vazia, porque nós saímos para o almoço tarde, ok? Fábio, obrigado. Boa tarde a todos, boa tarde ao pessoal das regionais. Eu preparei uma apresentação bem simples, né, para a gente poder mostrar os resultados parciais dos planos, né, e falar um pouco também das nossas expectativas aí de encerramento de exercício e o que a gente está prevendo aí em termos de custeio para 2016. A gente vai iniciar falando um pouquinho, antes de entrar nos números, né, falar um pouquinho da gestão, né, de risco atuarial do plano PRV, que é o nosso plano saudado. Para iniciar, né, a gente vai elencar aqui quais são, destacar, na verdade, né, os fatores principais que interferem no passivo do plano, tá? O passivo atuarial do plano, que é justamente o nosso compromisso, né, com os participantes e com os assistidos. Então, para iniciarmos, eu tenho o aumento da longevidade, que é um item que está se falando muito, né? A gente está vendo que, pela tábua que foi divulgada agora no dia 1º aí do IBGE, o brasileiro está vivendo mais, e isso realmente preocupa os fundos de pensão. Redução de taxa de juros é um item também que impacta diretamente nos resultados das provisões matemáticas. Até 2012, né, nós tivemos uma instrução da própria Previc que tendia, né, que a taxa de juros ia ser reduzida até 4,5% em 2018. E o ano passado nós tivemos aí a CNPC 15, que veio já com uma outra metodologia de cálculo para os fundos para trabalharem em taxa de juros nos planos. Ganhos reais acima da inflação, né, o que a patrocinadora aplica nos salários, né? Como esse plano é um plano fechado, ele está saldado, então esses impactos de salário não vai mudar o valor do benefício, já que todos nós participantes temos já o benefício saldado ali posicionado, calculado, né, em 2008, que vem tendo a evolução. Mas a gente precisa saber quais são esses ganhos reais acima da inflação para ter uma noção de o que eu vou arrecadar, o que eu vou ter de contribuição, né, de entrada de dinheiro no plano, né, para poder garantir aí o pagamento dos benefícios. E o outro item também que impacta diretamente são as demandas judiciais. Os processos judiciais, né, que aí o magistrado às vezes não entende, não respeita as regras do regulamento e acaba aplicando, né, medidas no benefício que majora o benefício de uma tal forma que isso vai impactar diretamente no passivo do plano. Quanto à outra parte, né, a parte do ativo, que foi bem colocada aqui de manhã, o desempenho dos investimentos, né, tem que estar acompanhando diretamente, né, esse passivo atuarial também, né? É justamente o que a Maria Paula falou ali da empresa Luz, né, que é esse casamento do passivo com o ativo. A gente tem que estar bem direcionado para que a gente possa ver que vamos conseguir honrar os nossos compromissos. Dos riscos, né, eu vou destacar dois aqui. Um é a taxa de juros, né, por conta até da própria legislação que mudou o ano passado. Agora, a própria Previc, ela que divulga o corredor de taxa que a gente pode estar trabalhando. E dentro desse corredor, eu agora, como atuária, eu não decido qual vai ser a taxa. Eu vou lá no investimento e pergunto qual é a sua expectativa de retorno dos investimentos. E aí, dentro dessa taxa que eles têm como expectativa de retorno de investimento, a gente vai verificar se essa taxa está dentro desse corredor que a Previc está divulgando. E aí nós estaremos adotando essa taxa nas provisões matemáticas. Então, aquela coisa de que tender a 4,5% em 2018 não existe mais. No entanto, né, a gente sabe que em termos de mercado, né, médio e curto prazo, a tendência da taxa de juros é voltar para esse patamar realmente aí mais moderado. E um outro item que a própria Previc agora também vem fiscalizando diretamente as entidades é falar de aderência de tábua. As tábuas realmente elas estão aderentes à população, à massa do plano.
Então, a gente tem uma instrução que saiu agora em 23 de... A instrução 23 que saiu em junho agora, mas só que ela está sendo alterada, porque existia uma anterior, onde os planos eles são obrigados, né, a fazer um estudo de aderência para que prove que a massa está de acordo com aquela tábua que o atuário está utilizando. Ou seja, longevidade, entrada em invalidez, morte de inválido, se isso está acontecendo e está sendo respeitado o que está dizendo na tábua. A gente concluiu esse estudo agora em outubro, tá? A gente levantou nossos dados desde 2010, a instrução pede que se levante nos últimos 3 anos, mas foi um estudo muito rico para a gente, porque a gente pôde validar que as tábuas, elas estão aderentes, as tábuas que nós estamos utilizando, elas estão aderentes, o que está acontecendo com a massa, né, participantes e assistidos, é o que realmente está sinalizando as tábuas, e isso tranquiliza a gente bastante. Esse estudo ele foi aprovado já pela diretoria executiva, já foi aprovado também pelo Conselho Deliberativo, está para apreciação do Conselho Fiscal, e tão logo eles também façam as manifestações, será encaminhada a patrocinadora para que ela também faça a manifestação e ficará disponível na entidade para participantes, assistidos e a própria Previc, né, poder também fazer os seus questionamentos sobre o estudo. Bom, agora a gente vai falar dos nossos resultados, né, parciais do plano PRV. Está meio poluído, né, o slide, mas aqui a gente quer mostrar como é que a gente fechou o mês de janeiro, considerando as provisões matemáticas dos benefícios concedidos, o a conceder. Então, nossas obrigações lá em janeiro eram 814 milhões. Lembrando que nós temos 212 milhões a receber, que é o que representa o termo de compromisso, tá, da patrocinadora. Não, desculpa, 212 é o total, 183 é o termo de compromisso, e esse 29 aqui é aquele déficit que a gente fechou no exercício de 2014, que a gente lançou no balanço a partir de janeiro de 2015. Então, só a constituir, só a receber, eu tenho 212. E esse valor eu deduzo das minhas provisões. Automaticamente eu vou chegar ao valor líquido das provisões. Esse valor líquido eu comparo com o meu patrimônio. E aí, se o patrimônio é maior que as provisões, eu vou ter um superávit. Se ele é menor, eu tenho um déficit. Lembrando que, então, em janeiro, a gente constituiu um novo déficit, tá? Além daquele que já existia, né, no fechamento do exercício de 2014. E aqui eu tenho a evolução do primeiro trimestre. Então, nós começamos com 24, depois a gente conseguiu reduzir para 14, 8, segundo trimestre, tá? 5, depois ele aumentou um pouquinho, foi para 7, depois em junho tivemos umas movimentações de investimento boas, né? Os retornos, e ele conseguiu ser reduzido para 3.700 milhões. E aqui o posicionamento do terceiro trimestre, onde a gente começou em julho com 142, depois ele teve agosto, né, pelo que é a apresentação da Luz, ela mostrou que agosto a gente, né, não teve um bom resultado, então por isso que deu esse salto aqui, mas setembro a gente conseguiu reverter, tá? Lembrando, a gente reverte sim, né, de déficit, a gente vai para superávit, mas por quê? Porque eu estou considerando aqui que eu vou receber ainda aquele déficit apurado no ano passado. E como resultado parcial, eu tenho aqui a última posição nossa, que é o movimento de outubro, onde a gente já sinaliza aqui que a gente já tem um superávit de 11 milhões, considerando que eu vou receber o 32. Aquele 29 de dezembro de 2014, hoje já totaliza 32. Tá? Nossas amortizações começaram em julho, né? Mas mesmo assim esse valor ele é atualizado pela meta atuarial, é o INPC mais a taxa de 5,8. Ao déficit que a gente fechou no ano de dezembro de 2014. Todo ano ele vai ser reavaliado. Aqui é como se a gente estivesse já fechando o exercício, eu teria que reavaliá-lo. Bom, então esse aqui é o resultado atual, né, posicionado em outubro do plano PRV, e aqui a gente conseguiu colocar num gráfico, para ficar melhor a visualização, tá? Que eu tenho aqui as provisões matemáticas, o patrimônio, eu tenho o termo de compromisso, que é o que eu vou receber da patrocinadora,
eu tenho essa contribuição extraordinária, que é esse déficit aqui, e um novo déficit, que é o que está em vermelho, é o que foi surgindo aí durante o ano. Lembrando que eu já consegui revertê-lo no mês de setembro e em outubro ele já está em 11 milhões positivo. Em outubro também a gente fechou o nosso fluxo atuarial, tá? E aí nesse fluxo a gente consegue verificar a solvência do plano, tá? Quando eu apuro a solvência, eu traço o fluxo, considerando que eu vou pagar benefício de acordo com a expectativa da tábua, tá? E aí, o que acontece? Eu tenho que comparar esse fluxo com as minhas provisões matemáticas. E aí eu consigo honrar esses compromissos? E a gente pode verificar o seguinte, que quando eu tenho ou superávit ou déficit, eu olho isso no momento que eu estou. Agora, quando eu traço solvência, eu tenho que ver isso a longo prazo, né? Considerando que eu vou pagar o benefício até aquele último assistido falecer. Então, eu tenho que validar a solvência a curto prazo, a médio e a longo prazo. Então, eu tenho que ver o filme todo e não apenas uma cena. Por isso que aqui a gente destacou que déficit ou superávit é o resultado contábil hoje. Mas como é que vai se comportar isso durante longo tempo? Né? Como foi falado pela manhã pelo professor Maris, previdência complementar é uma coisa para hoje, é uma coisa para o futuro. E esse futuro é que a gente vai buscando desde que ele esteja equilibrado. E através da solvência, a gente consegue traçar isso. Então, o ano passado, quando a gente traçou a solvência do plano, a gente conseguia verificar que ele tinha um descasamento aqui, a médio prazo. E esse ano, depois dos novos cálculos, a gente conseguiu verificar que ele está passando nos 3 testes, curto, médio e longo prazo. Então, aqui está traçando o gráfico só para representar qual é a nossa expectativa. E qual o descasamento? É coisa ínfima, né? Aqui a diferença entre o que eu tenho de ativo líquido comparado com as nossas provisões matemáticas, que são as nossas obrigações com os participantes. Quais são as nossas expectativas agora para o encerramento de 2015? Primeiro, a gente tem que definir qual vai ser a taxa de juros do plano. Tá? A gente já conseguiu, pela instrução da Previc, verificar através da nossa duration, que a gente está entre este intervalo aqui, de 3,83 até 5,88. Hoje é qual? 5,8. Então, ou mantém o 5,8, ou isso aí a gente vai avaliar junto com a equipe técnica da área de investimento, para podermos definir e apontar a apreciação dos gestores da entidade. Definir as hipóteses biométricas e demográficas conforme o estudo de aderência. Então, pelo que a gente já fez de estudo, a gente pode comprovar, né, que a gente vai manter as mesmas tábuas, já que elas estão aderentes à nossa população. Uma novidade também que nós tivemos na legislação ano passado, né, é quanto à resolução que fala justamente da precificação. Foi o que nós adotamos o ano passado, quando a gente trabalhou nos valores dos títulos públicos, e a gente chegou a um total aí de 10 milhões. Então, o déficit ele foi de praticamente 39 milhões. Mas a gente contabilizou 29 porque a gente tinha de títulos públicos 10 milhões e a legislação permitiu para que eu deduzisse, né, dessa insuficiência o total de títulos públicos. Aí aqui só a título de informação, esses títulos públicos posicionados em outubro, né, o que era 10 milhões no ano passado, já está posicionando aí 26 milhões. Então, nós vamos avaliar como vai ficar esse fechamento, definir taxa de juros, para podermos ver se vamos aplicar a precificação. E a nova regra de solvência, né, que é o que ele estava colocando ali, isso também tem que ser avaliado. Foi aprovado pela Previc no dia 25, né, estabelece agora que você tem que ver a duration do plano, deduzir aí 4 anos, né, e verificar se existe insuficiência, você pode estar alongando esse prazo aí para a amortização de um possível déficit. Eu não tenho ainda a definição de como te dizer isso, porque a gente não tem ainda taxa de juros, a gente precisa calcular, tá? A única coisa que eu posso te mostrar é o resultado de outubro, mas ele é momento, entendeu? Que o que vai acontecer em dezembro, a gente tem que passar aí por novembro também, verificar como é que foi o exercício de novembro, para poder estar fechando isso em dezembro. Tá? Não tem como dizer se vai se manter um superávit, se ele vai aumentar ou se vai reverter totalmente. O 26 milhões é o que a gente tem de títulos públicos, né? Aí o Edu, de repente, pode até me ajudar melhor nessa definição. O ano passado, nós tínhamos um déficit, que eram de 39 milhões.
pegamos todos os títulos públicos que nós tínhamos, 2050, 45, 40, tudo mais, e descontamos o valor deles e trouxemos o valor atual. Então, o que que significa? Tudo que nós temos comprado, casado com todas as obrigações, no futuro vai sobrar um dinheiro. Quanto é isso hoje? Ano passado eram 10 milhões. Depois, durante a nossa apresentação, vocês vão ver que nós fizemos um trabalho de custo-oportunidade, que compramos mais títulos públicos, que também, trazido a valor presente, hoje mostra que daqui no futuro vão sobrar 26 milhões de valores de hoje. Vão sobrar. Então, o que acontece com essa história toda? Tudo isso é um reflexo de uma expectativa, ainda não é material, é uma legislação que te faculta isso, pode não facultar amanhã, e você pode não calcular isso. Então, você tem que ver sempre como uma forma de que ele é contábil, sim, que no futuro você vai ter uma sobra de recurso, mas no presente essa sobra de recurso monta 26, porque a legislação lhe faculta trazer isso ao valor presente. Então, é um artifício, sim, para mostrar que você tem solvência e que você tem dinheiro suficiente para pagar todos os seus compromissos. E quanto é esse dinheiro suficiente? Sobram 26 milhões. Exatamente isso que está refletido aí. Isso no PRV. Posso mexer no quadro? Considerando o quadro aqui, ó, quando ela coloca esse quadro aqui, ela considera que está sobrando, está tendo superávit de 11 milhões, porque ela está considerando que tem a constituir, que tem a receber e ainda tem a extraordinária. Então está sobrando 11 milhões, teoricamente, porque nós temos esses 32. Se tirasse esses 32, teria um déficit. Simples assim. Esses 11 milhões significam o seguinte: se eu olhar para os meus títulos públicos a valor presente, eu também teria, se tudo fosse hoje, mais 26 milhões. Só que é um artifício legal. A legislação permite você olhar assim. Se ela falar, olha, não pode mais olhar assim, aqueles 26 somem. Então, por isso que ele não aparece no balanço, ele aparece em notas explicativas. Inclusive, foi uma legislação de... Bom, então quais são as nossas expectativas de custeio para 2016, né? Considerando ali aquela movimentação de outubro. A gente mantém, né, o crescimento da contribuição para o saldamento aí em 0,4, né? Então, todo ano ela cresce 0,4. Então, para 2016, a partir de março de 2016, a gente está prevendo aí 4,5. E também a contribuição extraordinária para a amortização daquele déficit de 32. Tá? Então, ela também cresce, 0,2, seria 0,4 com a paridade da patrocinadora para os empregados e 0,8 sem paridade sobre os benefícios dos assistidos. Quanto ao plano PRV, essa é a nossa expectativa. O plano CV, eu só coloquei um slide, tá? Porque como o desenho dele é completamente diferente do plano PRV, ele é todo por saldo de conta, né? Eu tenho a contribuição participante, patrocinador, é a soma disso, é que constitui o saldo de conta, e aí a movimentação do investimento impacta na variação da cota. Foi por isso que eu destaquei aqui o último quadrimestre, onde a gente considerou aqui o fechamento com 214 milhões, e no mês seguinte, que foi agosto, que não foi um mês que a gente performou de uma forma boa, né, em termos de resultados, a gente, além das contribuições que foram colocadas no plano, o patrimônio diminuiu. E esse resultado, né, isso aqui é diluído para todo mundo, para todas as contas dos participantes, tá? É a variação da cota, né? Já que eu tenho quantidade de cota e a cota reduziu, automaticamente eu consigo visualizar isso de imediato no meu saldo de conta. Aí setembro já foi um mês melhor, né? E aqui o posicionamento de outubro com 223. Essa instrução da Previc, que fala da aderência, isso não se aplica aos planos CVs. Tá? Então, esse estudo de aderência foi feito único e exclusivamente para o plano PRV. Agora, a taxa de juro, a gente vai ter que definir também qual será a taxa de juro aplicada no plano CV, ela é importante, também vai estar refletindo a rentabilidade, né, a previsão de rentabilidade do plano, porque ela impacta diretamente na compra do benefício. Se eu estou pronta para receber o benefício e eu vou diluir esse saldo até eu completar, digamos, 85 anos, como exemplo, uma pessoa que está saindo com 55 e quer receber o benefício até 85 anos, então eu vou diluir o saldo dele nesse período. É somente um cálculo financeiro, não é atuarial, mas eu preciso da taxa de juros para definir que renda é essa que eu possa pagar durante esse tempo todo, que esse saldo vai suportar.
ok? Nós diluímos aquele saldo, considerando que ele vai até 2024. Com aquele, não é vitalício, com um crescimento até ali. Eu vou reavaliar agora no final do ano, e aí vamos ter outro resultado. Mas lá no ano passado, quando a gente diluiu, a gente falou, olha, se mantiver isso aí, 2024 eu estaria conseguindo. Mais ninguém? Muito obrigada, então.